Amém, irmãos? Um pouco nervoso, mas meu pai me passou um encargo de ministrar acerca de um tema da palavra do Senhor. Temos estudado acerca do reino dos céus, o Sermão do Monte, e estamos nesse tópico 5, como o cidadão do reino, o povo ali, a quem Jesus está descrevendo no seu sermão, o alvo do seu sermão, como ele lida com os recursos, com as riquezas, Vai ver que está ali em Mateus, no capítulo 6, no final do capítulo, 19 ao 34, Amém? Mas eu queria inicialmente trazer uma ideia assim mais geral de como esse tema é apresentado na palavra de Deus. Queria que nós, se o Senhor tiver a graça de nós nessa noite, Ele nos desse visão de como Ele vê esse tema. Que possamos receber visão dos céus de como o Senhor quer que a nossa vida caminhe nesse sentido. O irmão Aniceto, ele dizia que visão é ver como Deus vê. Que possamos enxergar como Cristo enxerga, irmãos. Essa área de nossas vidas, nós vamos ver que é uma área na qual o Senhor muito falou. Jesus muito falou. O irmão Juvenal, ele diz que a vida financeira é um grande espelho da vida espiritual. Indícios, irmãos, como anda a vida financeira de um homem, dá indícios de como está a sua vida espiritual. O irmão Juvenal também diz que o caráter do homem, ele é revelado em como ele lida com o dinheiro. Se é generoso, se é um caráter egoísta, é revelado. Um irmão, ele fez um estudo acerca do Novo Testamento e ele encontrou, irmãos, 2.084 referências só no Novo Testamento de referências a dinheiro, instrução financeira, parábolas acerca de administração financeira. 2.084 ocorrências só no Novo Testamento, irmãos. Um outro tema falado também no Novo Testamento, que a gente muito ouve, acerca da salvação. Sabe quantas ocorrências há no Novo Testamento sobre o tema da salvação? 45 referências. Olha que disparidade entre o tema sobre finanças e sobre salvação. Será que o Senhor Jesus não tem instrução para nós, irmãos? É algo que o homem, ele tende a esconder. Ele acha que ele sabe se virar muito bem. É algo que é um caminho espinhoso para a gente tocar, irmãos, para a gente falar. Porque normalmente o homem acha que essa área é com ele. E eu me viro. Mas irmãos, o Senhor Jesus deixou muita instrução para nós. Desde também do Antigo Testamento, muita instrução houve ali para o povo acerca do dinheiro. Eu queria ler 2 textos aqui para que a gente entendesse a amplitude desse tema. Vamos ler em 1 Timóteo no capítulo 6. É um tema também, irmãos, muito amplo. Então eu vou me cuidar aqui para tentar não escapar muito e não tomar tanto tempo. Mas 1 Timóteo, no capítulo 6, olha o que diz ali no versículo 18. Que façam o bem. Perdão, vamos ler no versículo 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Irmãos, olha aqui o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz que devemos entesourar, guardar como um tesouro, um bom fundamento para o futuro. Que futuro esse? Para que possamos alcançar a vida eterna. A fidelidade na vida financeira, irmãos, ela tem e ela impactará também na eternidade. Vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 16. Um outro exemplo da amplitude da vida financeira para o crente.
no capítulo 16 de Lucas, o versículo 12. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Irmãos, o crescimento espiritual agora, atrelado intimamente a como tem andado a nossa vida financeira. Como esse tema é tratado e considerado em nossas vidas. Diz aqui que se não formos fiéis nas riquezas injustas, o dinheiro desse tempo, as riquezas, os bens desse tempo, coisas passageiras que não entrarão na eternidade. Mas aqui diz, quem vos confiará as verdadeiras, irmãos? Os segredos espirituais do nosso Senhor. Como o Senhor nos confiará se não tratarmos bem, não sabermos lidar com as riquezas desse tempo, as riquezas injustas? Olha como a palavra de Deus vai afunilando esse tema, irmãos. Ela diz que o nosso crescimento espiritual está atrelado a como lidamos com essas riquezas desse tempo. Ela diz que como tratarmos a fidelidade financeira vai lidar também na eternidade, como lemos ali no texto que Paulo escreve a Timóteo. O irmão Otmani, ele diz que o homem se converte, mas o bolso dele demora para se converter. Ele viu na sua experiência ali com os irmãos e muito tempo pregando que muitas das vezes o homem se converte, entrega sua vida ao Senhor, mas ele tem dificuldades em ter uma vida financeira que exalta o nome de Deus. Irmãos, eu vou me ater aqui ao Sermão do Monte. Vamos ler ali em Mateus, no capítulo 6. Deixa aí marcado com aquele marca-páginas da Bíblia. Vamos ler alguns outros textos, da qual a palavra complementa, mas vamos voltar aqui sempre para o texto de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Perdão, a partir do versículo 19. Estou meio confuso aqui, que eu estou com a King James aqui, mas eu coloquei os textos aqui da versão que os irmãos usam também, para a gente não se confundir. Mas vamos ler aqui a partir do versículo 19. Vamos lembrar aqui também que no Sermão do Monte, Jesus está trazendo instrução para os seus discípulos. Diz ali no início que os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Mas havia também uma multidão escutando. O Senhor aqui está direcionando, irmãos, a nós, aos cristãos do tempo de hoje, aqueles que foram separados do reino das trevas deste mundo, para agora o reino da luz. Então este reino, ele tem uma maneira, um fundamento, um princípio de como deve se lidar com o dinheiro. Versículo 19 de Mateus 6 diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Primeiramente, aqui temos o primeiro mandamento do Senhor dado aos crentes, de como devemos lidar com o dinheiro. Ele diz, não ajunteis tesouro na terra. O mandamento de Jesus é direto e simples no nosso entendimento, irmãos. Não ajunteis tesouro na terra. Na terra, nesse mundo, não há investimento financeiro seguro e tudo que será construído nesse mundo será corroído, né? Essa palavra existe? Pela traça, pela ferrugem, pelo tempo. Se você tem algum bem que você comprou há muito tempo atrás, certamente há marcas de uso nele já. Imagina, irmãos, durante muito mais tempo, né? Tudo nesse mundo vai acabar. Tudo vai sendo acabado, irmãos. Tudo também ficará aqui. E nós somos cidadãos desse reino que não ficaremos aqui. Então não vale, irmãos. O nosso coração está arraigado com essas coisas. Por isso Jesus diz, não ajunte tesouro nessa terra. Você nem ficará aqui. Este é o princípio estabelecido por Cristo e digno de nossa obediência, irmãos. Vamos considerar o nosso conceito sobre investimentos ou o que a palavra de Deus ordena? Lembra que Jesus chamou de louco aquele que ajuntou num celeiro muitos bens e disse que podia até sossegar. Ah, minha alma, se deleita, se descansa, tens bens aí para muito tempo. E o Senhor o chamou de louco, insensato homem. Tua alma será pedida. O que tu tens, para quem serás?
Vamos ler ali, irmãos, um princípio extraído em Lucas 15, de um homem que decidiu gastar todos os seus bens neste mundo. E olha só o que aconteceu com ele. Lucas, no capítulo 15, nós temos a história muito conhecida de todos os irmãos do filho pródigo, né? Ou a parábola dos dois irmãos perdidos. Vamos ler a partir do versículo 13, diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Preste atenção, irmãos. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, esse filho ali, ele pegou toda a sua parte, toda a sua herança, ele pegou as riquezas desse tempo e gastou tudo, dissolutamente. Gastou tudo no mundo. Ele conquistou amigos passageiros e gastou tudo com este mundo. Mas diz aqui, irmãos, que quando ele padeceu necessidade, ninguém lhe dava nada. Aqui tem um princípio, irmãos. E é este o retrato do investimento feito nessa terra. Todo gasto aqui é um desperdício. Quando você tiver necessidade, ninguém lhe dará nada. Essas riquezas não lhe serão úteis, irmãos. Eu me lembrei aqui agora, acho que eu nem anotei, aquela parábola que o Senhor Jesus manda granjear amigos com as riquezas injustas, né? Com as riquezas desse tempo, para que possamos ser recebidos nos tabernáculos eternos, na entrada celestial, algo assim, né? É o Lucas, né? 16:9. Lucas 16:9 diz: Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Amém, irmãos? Nosso dinheiro tem que ser gasto no próximo, nos irmãos, na igreja. Amém, irmãos? Vamos ler aqui também. Eu me lembrei hoje mais cedo também que possamos ter diligência, irmãos. Quando eu estou dizendo para não ajuntar tesouro nessa terra, que o nosso conceito de investimento não é válido diante de Deus, porque o conselho dele é para não ajuntarmos, eu não estou pregando ou dizendo aqui uma imprudência financeira. E eu me lembrei de um homem que agiu conforme o coração de Deus nessa área. José. Ele foi um bom administrador ali no Egito. Os irmãos conhecem a história de José, eu não quero delongar aqui porque um dia, quem sabe, podemos estudar sobre a vida de José ali, como ele agiu segundo o coração de Deus, administrando ali o Egito. Mas os irmãos conhecem a história. Brevemente ali, né, havia de vir um tempo de seca e o Senhor o instruiu. E ele montou um planejamento de trabalho no qual, por 7 anos, o povo trabalhou e guardou, para que no tempo de necessidade, no tempo de seca, aquele recurso fosse usado para alimentar todo o povo do Egito. O Senhor guiou em sabedoria no tempo de fartura ali, e eles ajuntaram no tempo de fartura. Então, quando eu estou aqui, irmãos, dizendo que o conselho do Senhor é para que não ajuntemos tesouro nessa terra, amém? Mas considere que o Senhor também nos ensinou a ter diligência financeira. Não podemos viver em corda bamba. O conselho do Senhor é que tenhamos um recurso guardado, para que, quando o tempo de necessidade chegar, e todos os irmãos aqui, ainda que mais novos, já devem ter experimentado em algum momento da sua vida um tempo de dificuldade. Isso chega para todos, irmãos. E negar isso se chama imprudência. O Senhor Jesus manda que sejamos diligentes financeiramente. Nós precisamos guardar recurso para o momento da necessidade. E preste bastante atenção. A necessidade pode ser minha, da minha família, mas também do outro. O recurso, irmãos, que temos
Ele é um recurso administrado por nós. Nós somos mordomos de um recurso que pertence ao Senhor. O Senhor nos usa como um canal, por isso nós temos que nos encontrar sabendo dos princípios do Senhor para que possamos administrar segundo o coração de quem é o dono. Imagine, irmãos, nós regendo o dinheiro do Senhor de maneira errada. Você fecha, irmãos, você fecha o derramar do Senhor. O Senhor Jesus tem desejo de abençoar os seus filhos, mas quando somos mordomos infiéis, este canal é fechado do céu para nós. Mas do contrário, irmãos, quando nos achamos fiéis, quando o Senhor nos acha como um mordomo apto, com um coração íntegro, como vamos ler ali, como lemos, né? Sendo fiel no pouco, o Senhor nos abençoa, nos dá o muito, para que assim como a fidelidade foi encontrada no pouco, seja também derramada no muito. Amém? Amém, irmãos. Que possamos lembrar também de José ali, que foi fiel ao Senhor e foi prudente, irmãos. Amém. Vamos ler o versículo 20, vamos seguir. Versículo 20, Mateus 6. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém, irmãos? Mais uma vez, o conselho de Jesus é simples. Ele diz, olha, nessa terra, nesse tempo, não ajunte tesouro. E agora ele diz, ajunteis tesouro no céu. Lá não haverá perda, porque lá tudo é eterno, irmãos. Só Jesus, ele sabe transformar dinheiro em tesouro. Jesus sabe transformar o nosso dinheiro, irmãos, em tesouro. Precisamos colocar nas mãos do nosso mestre. E ele fará com que o nosso dinheiro que a gente recebe, ou riquezas injustas desse tempo, ele seja colocado naquele que está indo para o céu, ou seja, a sua igreja. Há uma maneira, irmãos, de mandar dinheiro para o céu. É colocando dinheiro naquilo que vai para o céu. Coloque dinheiro na obra do Senhor, irmãos. Invista na obra do Senhor. Seja diligente, irmãos. Na oferta, nas esmolas, no dízimo. Você estará cumprindo este mandamento do Senhor. Ajunteis tesouro no céu. Amém, irmãos. Temos um princípio aqui também. Eu queria ler com os irmãos em Marcos 12. Jesus está assentado, observando como as pessoas depositavam na arca do tesouro. Como as pessoas estavam fazendo ali os seus sacrifícios de oferta. Vamos ler em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41. Diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque ali depositaram do que lhes sobejava ou sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, irmãos? Aqui temos um exemplo, irmãos, radical, irmãos. Nós temos homens depositando muito, ricos, mas apenas daquilo que sobrava. Eles estavam dando ao Senhor só o que sobrava. Se não sobrassem, muito provavelmente não dariam ao Senhor. Será que já nos encontramos assim, irmãos? Só entregando ao Senhor se sobrar? Mas aqui a pobre viúva diz que ela depositou 2 moedas. Essas moedas, irmãos, no tempo de hoje, se a gente fizer a conversão, é um valor insignificante.
É um valor que nem na nossa moeda a gente consegue converter, porque é um valor menor do que a nossa moeda quantifica. É um valor extremamente insignificante. Jesus, ele vai na contramão. Lembra que quando falamos do Sermão do Monte, os conselhos de Jesus estão sempre na contramão do que as pessoas, o mundo, a carnalidade do tempo avaliam? Jesus vai na contramão e diz: aquela pobre viúva, ela depositou mais do que todos. Ela deu da sua pobreza e ela deu de todo o seu sustento. Irmãos, ela foi junto com a oferta. O coração dela estava ali posto naquela arca do tesouro. Lembra que lemos: aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Ela deu todo o seu tesouro, todo o seu coração. Diz que Jesus, ele observava o como, irmãos. Tem um irmão que ele recebeu muito do Senhor, ele escreveu um livro, Andrew Murray. O nome do livro é Dinheiro e Vida Cristã, Finanças à Luz da Bíblia. E ele teceu um comentário acerca dessa passagem, que é, de fato, assim, irmãos, espiritual. O Espírito Santo o governou a escrever essas palavras. E ele disse: Cristo pergunta, como será que este homem usa o que tem? Cristo está preocupado como usamos o que temos. O mundo, sobretudo, ele pensa em ganhar dinheiro. Cristo, na melhor forma de vir a dá-lo. Enquanto o homem pensa, eu preciso ganhar mais, Cristo pensa, como eu dou aquilo que tenho. E quando um homem dá, o mundo ainda pergunta, quanto dá? Como os homens ali depositavam grandes quantias e as pessoas ficavam, era um costume dos judeus ali no templo, vendo e observando. Eles ficavam ao redor observando para ver quem dava mais, porque era um motivo de glória para si mesmo. Então o homem, ele se pergunta em dar e se pergunta quanto dá. Cristo pergunta como deu. Não é só dar, irmãos, é como dar. O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade. Cristo, o homem que dá e os seus motivos. Amém, irmãos? Cristo está preocupado, irmãos, com a nossa vida e como ofertamos. Como, irmãos? E quais motivos nos levam a isso? Não é algo tão simples quanto parece. Não é pegar o seu salário, tirar 10%, entregar e fiz a minha parte. Dar um cheque lá no seu checklist de crente. Não é isso, irmãos. O Espírito Santo nos mostra que o Senhor está preocupado com o nosso coração e com a fidelidade a Ele. E tudo isso, irmãos, é um princípio de honra ao nosso Deus. Podemos nos perguntar, né? Como ajuntar então tesouro no céu? Abençoar os irmãos. É ajuntar tesouro no céu. Abençoar uma família que está necessitada. Abençoar a obra de Deus. A palavra do Senhor é completa em todas as coisas, irmãos. Ela também diz, né? Vou abrir agora, né? Acho que Coríntios diz: aquele que muito colheu, abençoe o que pouco colheu. Aquele que muito abençoe o que pouco colheu. O que pouco colheu também plantou, irmãos. Mas ele pouco colheu. A palavra não diz para que aquele que nem trabalhou, nem semeou, seja abençoado. Do contrário, a palavra, Paulo ali exortando os irmãos, diz: quem não trabalhar, que nem coma. Paulo está dando um conselho para deixar o pessoal com fome. Você acredita? Porque nem trabalhar o povo queria. A instrução de Provérbios é: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Vá aprender com o trabalho da formiga. Trabalhadora, né? E o princípio ali da formiga é um princípio também de José, né? A formiga, ela também colhe e guarda para no momento que vem a seca, que não há no outono, que as folhas caem, que não há alimento, ela tenha recurso para usar. É um princípio colocado na natureza, que vem do coração de Deus. E o Senhor Jesus nos instrui, falando: vá ter com a formiga. Como vamos ler mais à frente, que Jesus diz: está ansioso? Olhe para a natureza. Olhe para os lírios, olhe para os pássaros. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui então, versículo 22. Eu estou um pouco preocupado com o tempo.
Versículo 22 de Mateus 6, Jesus diz agora sobre o nosso olhar. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Irmãos, aqui Jesus fala acerca da visão. Aquilo que nós vemos, candeia é uma luminária, uma luz. Nós entendemos e sabemos que nós só podemos enxergar, o nosso cérebro, né? Ele só consegue transformar aquilo que os olhos veem em imagem, como temos visto uns aos outros agora, se houver luz. Se apagar a luz aqui, a gente não vai ver ninguém, né? Então aqui há uma preocupação muito grande do Senhor Jesus com um princípio, que é o que colocamos diante dos nossos olhos. Precisamos ter esse cuidado, irmãos, com os nossos olhos. Aquilo que ilumina o corpo são os olhos, de acordo com aqui a palavra. Se os nossos olhos desejam e invejam o mundo, atrairemos o mal e o nosso corpo será tenebroso. Irmãos, que palavra forte, irmãos. Através dos olhos, irmãos, vem a cobiça. O inferno e a perdição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Diz ali em Provérbios, no capítulo 27. Os olhos do homem nunca se satisfazem, irmãos. Notemos que não é tão simples lidar com dinheiro como parece. Irmãos, há algo neste mundo e nesse sistema do mundo que tem cada vez mais, pelo aumento da iniquidade, isso tem sido cada vez mais algo que afronta esse princípio bíblico. Um olhar simples. Eu temo, irmãos, eu temo que os cristãos tenham perdido o olhar simples, a simplicidade. E eu temo, irmãos, eu temo que o mundo tem conseguido corromper-nos e temos perdido a simplicidade. Os olhos, eles fixam nas propagandas. E as propagandas, ela é um mecanismo deste mundo, irmãos, para oferecer descontentamento. A propaganda, ela oferece a ti sempre um ideal de que o que você tem está obsoleto e que este novo é o melhor. Isso tem afetado todas as áreas, irmãos. Se você consome redes sociais, você verá que você é o produto da rede social. Você não paga para usar o Instagram, porque a sua atenção está sendo vendida para as empresas, para você receber de forma abrupta uma quantidade excessiva de propagandas, para que você tenha no seu coração, no seu subconsciente, plantado o descontentamento, a ponto de ir lá e comprar algo. Gente, eu caio fácil. Eu não estou precisando de nada, mas de repente eu vejo o negócio e falo, nossa, não sei como eu tenho vivido sem isso. Quer ver me derrubar é ver as publicações do chimarrão, né? Eu estou jantando, gente, a comida está muito boa, mas se você abrir lá o que o chimarrão posta, eu chego e fico triste. Eu falo, nossa, eu já fiquei descontente com o meu arroz com feijão. Eles fazem lá umas propagandas, gente, uma carne no ponto. Isso vale para tudo, irmãos. As roupas, de repente tem um sapato lá que eu falo, meu Deus, eu quero esse tênis. E isso, infelizmente, irmãos, tem afetado áreas cruciais da nossa vida. Há muitos ímpios vendendo nas redes sociais um relacionamento perfeito, no qual você olha e aquilo promove no seu coração um descontentamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, porque o filho daquele lá é bom demais, olha só, ele prega, ele fala,
Isso não é saudável para nós, irmãos. Isto não é o plano de Deus. Mantenha, irmãos, um olhar simples em Cristo Jesus. Se expormos os nossos olhos e nosso tempo a consumir as propagandas que o mundo oferece, seremos descontentes. O irmão Juvenal, ele diz, nunca, irmãos, haverá contentamento se o nosso padrão for o mundo. Se você se comparar com o mundo, irmãos, não haverá contentamento. Porque o mundo não se alegra de ter um carro, ele quer ter dois. Ele não se alegra de ter o carro do ano passado, ele quer o teu desse ano. Se o nosso padrão for esse, irmãos, não haverá contentamento em nossos corações. Mas que possamos, irmãos, que possamos receber do alto a sabedoria e dizer como o salmista diz ali, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Outro salmo, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmo 119 diz, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Aleluia, irmãos. Irmãos, temos que ter coragem de fazer esta oração. Desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem a vaidade desse mundo. Vivifica-me no teu caminho. Irmãos, você tem coragem de receber este conselho da palavra de Deus? De orar e falar, Senhor, desvia. E quando o Senhor te disser como você deve desviar os seus olhos de contemplar a vaidade, você obedecer, irmãos. Amém, irmãos? Que possamos nos encontrar como o salmista. Vamos continuar, irmãos. O versículo 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a personificação, a transformação de um Deus das riquezas. Personificação das riquezas. As riquezas se tornando algo pessoal. Sabe qual é o pecado? Talvez o pecado mais forte, mais, procurando uma palavra, mais que há no Antigo Testamento, que há mais juízo, obrigado, da parte de Deus contra o seu povo, o pecado da idolatria. Idolatria é fazer outrem Deus, é adorar outro Deus. O mandamento é, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, para mim a analogia mais clara que tem aqui acerca desse senhorio é uma explicação que meu pai sempre dá. É como se o senhorio de Cristo está olhando para um lado e o senhorio das riquezas de Mamon é para o outro. E ambos estão de costas. Se você decide servir as riquezas, você está de costas para o senhorio de Cristo. Então não há maneira, irmãos, de você jogar nos dois campos, nos dois times. A palavra é clara. Ou você serve a Mamon ou a outro. Não dá para servir dois senhores. O dinheiro, ele evidencia a mudança de senhorio. Primeiro, o dinheiro quer ser senhor em nossas vidas. Mas depois começa a ser mestre. Ele quer nos ensinar. Ele ensina sobre o que devemos fazer com os recursos. Ele transforma a mentira em verdade e a justiça em injustiça. Isso é muito sério, irmãos. O dinheiro, ele corrompe os nossos sentidos. Nós vamos ler um texto mais à frente que diz exatamente isso. Que temos que nos guardar da corrupção dos nossos sentidos. O dinheiro, ele faz isso. Ele faz transformar aquilo que é verdade em mentira. E aquilo que é justo em injustiça. Ou aquilo que é injustiça em justiça para nós. Porque ele se torna senhor e mestre. Há também uma falácia que o dinheiro trará conforto e tranquilidade. Como lembramos da parábola que Jesus conta ali, daquele homem que foi chamado de insensato, louco. O dinheiro, como senhor, ele exige dedicação. Ele governará a nossa vida como um senhor,
ele vai fazer que nós trabalhemos mais e mais em busca daquilo. E ele começa a lidar na nossa mente, e a pessoa dorme pensando em como ganhar mais e acorda pensando em como ganhar mais dinheiro. Aquilo vira, na verdade, uma dedicação e não um conforto. É uma ilusão achar que quanto mais dinheiro você tem, mais tranquilo você vai ficar. Quanto mais se tem, mais haverá dedicação. O dinheiro provoca idolatria, irmãos. Que o Senhor nos guarde disso. Versículo 25. O Senhor Jesus agora vai dizer um princípio de como então devemos viver. O Senhor Jesus sabe, e Ele criou o homem com necessidades. Ele criou ali o homem no paraíso e supriu essas necessidades. Deu a eles o que eles deviam comer, né? Fez ali árvores para se alimentarem, né? Mas, irmãos, depois da queda, outras preocupações também chegam à nossa vida. E Jesus não está alheio às nossas necessidades. Este é o sentido principal que eu vejo aqui, irmãos. É a visão que temos que ter a respeito do que o Senhor Jesus prega aqui. Ele não está alheio às nossas necessidades. As coisas naturais, mas ele diz aqui, vamos ler, a partir do versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou com o que nos vestiremos? Porque estas coisas os gentios procuram. De certo, irmãos, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém, irmãos? Ele bem sabe, irmãos. Ele não está ignorando isso, irmãos. Ele bem sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. E ele também sabe que isso traz preocupações. Por isso ele diz: não andeis preocupados nem ansiosos, porque ele sabe que isso pesa o nosso coração. Mas aqui, irmãos, eu creio que há um princípio do Senhor daquilo que é necessário. E eu me preocupo, irmãos, porque é algo que, quando eu comparo com a minha vida, eu fico preocupado, eu olho para mim e falo, eu pareço estar tão distante desse princípio de simplicidade, um princípio de necessidade que o Senhor prega, porque ele diz: comer, beber e vestir. Às vezes a gente põe coisas a mais, né? Ah, não, precisa também de locomover, precisa de um carro também. Ah, precisa também de um ar-condicionado, né? Esse calor que tem feito aí nos últimos dias. Não, se bem que nos últimos dias está frio. Mas no verão que passou e mais para trás. A gente põe coisas a mais. Mas o Senhor não põe. Ele diz: é o comer, o beber e o vestir. O Senhor demonstra qual é o padrão dos cidadãos do reino. A realidade da vida de simplicidade que há em Cristo nos constrange, porque vivemos uma vida com confortos excessivos. Quando Jesus pregou isso para aquele povo ali, eu tinha uns ali que de fato às vezes nem tinham o que comer. E Jesus está dizendo para eles não se preocuparem com isso. Mas eu creio que nós, irmãos, é uma realidade diferente. Eu não sei se você se preocupa com o que come, que vai ter de comer. Nesse momento, será que você está tão preocupado assim se você vai passar fome amanhã? Acho que não, né, irmãos? Ali Jesus estava dizendo a um povo que muitas das vezes não tinha o que comer. Jesus disse que ele viu uma multidão que estava com fome e ele teve compaixão. Então nós vivemos num tempo, irmãos, com confortos excessivos
e aplicar essa verdade que não muda nos constrange, pelo menos a mim. O mundo em que vivemos nos impele, nos empurra para um descontrole exagerado dos anseios da carne. A carne, irmãos, ela tem anseios intermináveis. O conforto, ele nunca termina. E se você olhar para homens com capacidade financeira, você vai ver que as construções que eles fazem, as casas que eles fazem, os colchões que eles querem dormir, são colchões que compram nossa casa. Porque a alma do homem não se farta. É uma vaidade de vaidade, diz ali Salomão, né? Tudo é vazio, irmãos. Viver em simplicidade. A vida vivida em Cristo exige de nós simplicidade. Estar contente apenas com o necessário. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso, amém, contentes. Conselho de Paulo ali a Timóteo, né? A mesma maneira, o princípio de Cristo, sustento, comer, beber e com que nos vestirmos ou cobrirmos, né? Preocupações e cuidados dessa vida. O Senhor, ele toma para si a responsabilidade de ser o nosso provedor. Às vezes a gente se preocupa muito, eu sou o provedor, é eu que tenho que dar conta. E amém, eu creio que esse coração é um coração que recebe esse ideal do Senhor. Então é um peso do coração de Deus que ele coloca em nossos corações para sermos provedores. Amém. Mas aqui, irmãos, é claro, o Senhor, ele toma para si a responsabilidade de ser o provedor. Diz que os gentios que ficam procurando essas coisas. Diz que o nosso Pai, ele sabe. Cristo esclarece que a nossa falta de fé é o problema. Ele diz ali, homens de pouca fé, né? A nossa falta de fé nos mantém inquietos com as necessidades dessa vida. Devemos crer com o coração cheio de fé que Ele tem cuidado de nós e por isso não há motivos para preocuparmos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra, o alegra. Provérbios. E de fato, irmãos, o que tem causado ansiedade nesse mundo, o que tem deprimido muitos homens, irmãos, é esse motivo. Hoje o jovem, né, já viu uns jovens que falam assim, bem na minha vez, um terreno custa 150 mil. Bem na minha vez, o apartamento está 350 mil, apartamento. Bem na minha vez, um carro popular está 90 mil, né, um carro zero, mais barato. São preocupações dessa vida, irmãos. Se a gente se ater a isso, Provérbios diz, isto deprime o homem. Mas uma boa palavra, um conselho de Cristo. Sabe qual é a boa palavra? Cristo é o nosso provedor. Olha que maravilha. Olha que notícia boa, irmãos. A gente preocupado e Cristo fala, deixa comigo. Amém. Melhor é o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios também. Melhor é o pouco com o Senhor, irmãos, do que ter muito e isso ser uma inquietação para a sua vida. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Creio que eu preciso talvez de mais uns 15 minutos. O que você acha? Amém. Amém. Vou continuar aqui então. Os irmãos me suportem, por favor. Queria que terminássemos no versículo 33, né? Que é quando Jesus termina esse ensino, para que também não falte tão pouco. Mas eu queria muito tocar num tópico aqui, quando fala da simplicidade, que é algo assim, acho que mais constrange o meu coração. É como esse distanciar-se da simplicidade nos leva a um lugar perigoso, irmãos. A palavra do Senhor diz ali em Isaías, uma pergunta dizendo, por que, povo meu, gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Eu temo, irmãos, que nós temos, muitas das vezes, caído neste erro de gastar aquilo que o Senhor nos dá naquilo que não pode satisfazer.
gastar na vaidade ou naquilo que não sustenta, naquilo que não é pão. Muitas das vezes, quando aparece uma necessidade real, a gente não tem dinheiro. É normal, né? Às vezes eu não tenho dinheiro. Mas se olharmos para trás, para quando eu tinha, devemos refletir no que eu gastei o dinheiro para que agora eu não tenha. Gastos fúteis, irmãos. Muitas das vezes nos falta para a necessidade real, mas a Netflix está paga, a TV a cabo está paga, a internet está paga, estamos pisando em tênis novos, o celular é o do ano. Será que é um problema de quanto ganhamos ou de como gastamos? Eu creio ser um problema de como gastamos, e não apenas de quanto ganhamos. Eu tenho exemplos na minha vida de homens que recebiam pouco e foram muito prósperos. E homens que recebiam muito e não tem nem onde morrer. Não tem nem um terreninho lá perto do Adriel lá. Provavelmente você conhece alguém também assim. A pessoa tem dinheiro, mas está vivo pedindo emprestado. Mas há aquele que às vezes ganha pouco e tem para emprestar. Irmãos, quando tudo é para o Senhor, quando nós vamos às compras, o Senhor vai conosco? Ele é quem diz o que eu devo comprar ou é a minha decisão que sobressai? É a cobiça e as satisfações da minha carne que me guia? Quando, tendo muitos sapatos, nós decidimos ir lá e comprar mais um, será que é o Senhor que nos dirigiu a isso? Ou foi a nossa vaidade e a nossa cobiça? Será, irmãos, que o Senhor está mandando a gente comprar mais um sapato sem ter necessidade? Amém? Sem ter necessidade. A cobiça sempre traz justificativas. A gente é bom nisso, irmãos. Em dar justificativa, ninguém ganha da gente. Nem Satanás ganha da gente. Não ganha mesmo. Para comprar um celular novo, a gente não tem nem dinheiro. Passamos no cartão, celular 3.000, 4.000 reais, divide em 12 vezes sem juros, e no final a gente fala, rapaz, valeu a pena. A gente encontra um amigo e fala, aí, comprei isso aqui, ó, tem 150 mil de memória e a câmera que tira foto de olaria, tira foto de conselheiro, um zoom maravilhoso. Valeu a pena, irmãos. Ih, parcelinha suave. Quase um financiamento de 30 anos. Valeu a pena. Olha como os nossos sentidos já estão alterados. Mas separar, irmãos, 150 reais por mês para estar nos retiros, nas comunhões, é muito caro. Não deu. Parcelinha de 200 do celular deu. Os nossos sentidos, eu temo, irmãos, que estão corrompidos. A gente tem dado valor ao que não tem valor. E perdido a consciência daquilo que realmente tem valor. Um tênis de 200 reais a gente compra e fala, estava na promoção, estava na oferta. Mas você se dirigir a um culto, enxergar uma necessidade do corpo de Deus e entregar 200 reais de oferta, rapaz, 200 é muito. A gente acha muito, a gente acha caro. Nossos valores estão invertidos. O que tem valido para nós o reino dos céus? O dinheiro, irmãos, lembra? Ele muda aquilo que é verdade e mentira. E aquilo que é injustiça, ele torna justiça para nós. Ele faz que pensamos que é justo. Eu temo que aqueles que deviam ser sal para o mundo estão com o sabor do mundo. Estão parecendo com o mundo. Eu tenho esse temor, irmãos, que muitas das vezes, nessa área da vida, como lemos ali, Jesus no Sermão do Monte, ele diz que devemos ser sal. Nós vamos causar diferença neste mundo. Devemos ser luz deste mundo. Que o Senhor nos guarde de estarmos parecendo com o mundo.
Eu temo que algumas situações o inimigo tenha moldado o nosso pensamento e nos desvirtuado do caminho. Amém, irmãos? Os irmãos não precisam abrir, mas ali em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, acompanhe aí com a irmã Linda do slide. 2 Coríntios, no capítulo 11, diz assim, versículo 3: para que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo está ali falando a uma igreja, irmãos. Profeticamente, nós sabemos que os conselhos de Paulo também são conselhos para a igreja de hoje. E ele tinha esse temor no nosso coração. Olha o temor. Que de alguma maneira, alguma sorte, os sentidos foram corrompidos e se esquecemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. E possamos, irmãos, ter esse coração que reconhece a palavra de Deus como verdade. Ainda que dentro de nós a gente encontre algo diferente, irmãos. Amém. Vou pular um tópico aqui, vamos para o versículo 33 de Mateus, no capítulo 6, que ele termina dizendo, Jesus, porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, como solução, buscai, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. Não esqueçamos a sua justiça. Aquilo que é justo para Ele, a justiça de Deus, e não aquilo que eu acho justo, como eu vim falando. Para mim isso aqui valeu a pena, é justo. A justiça de Deus. Buscai quando? Em primeiro lugar. Você quer parar de se preocupar com as coisas dessa terra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Diz ali em Colossenses que ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminências. Pôr o reino de Deus em primeiro lugar é a chave de uma vida fiel nas finanças. É a chave, irmãos. É aquilo que é a base. É pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é digno da primazia em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui Jesus diz que aquilo que nos fará, se tivermos com os pés fora do caminho, o que nos fará colocar o pé no caminho para começar a se acertar? Primazia. Primeiro, o reino de Deus. Essa realidade do primeiro lugar deve mudar a nossa vida em âmbitos práticos. Temos que ser transformados pela revelação da sua palavra, visto que Ele e a Ele devemos prioridade. Por que eu digo, irmãos, em âmbitos práticos? Porque não é só algo utópico assim, amém, o Senhor é o primeiro lugar da minha vida, amém. Irmãos, vamos ser honestos. Estamos falando de recurso financeiro. Quando você pega o seu olerite lá, o seu... Como é que a gente chama mesmo? Contra-cheque, né? Olerite é das antigas, né? Seu contra-cheque. Quem a gente está colocando em primeiro lugar? Quando a gente vai separar ali as contas, né? É algo muito prático, irmãos. Muito prático mesmo. Dízimos e ofertas. A gente dá ao Senhor os dízimos antes dos descontos, do líquido ou bruto. Será que o governo está recebendo antes do Senhor? Primeiro a gente paga o imposto, depois do que sobrar a gente dá ao Senhor. O Senhor é digno, irmãos, de primazia na nossa vida. Comece a colocar o Senhor em primeiro lugar e você estará dando o primeiro passo para ser um mordomo fiel no pouco. E o Senhor, eu creio, irmãos, te colocará, porque fiel é a sua palavra, sobre muito, e você poderá ser usado, irmãos. Como José foi usado ali. Ele alimentou uma multidão, irmãos.
Dízimo é um ato de obediência, feita pela fé no Filho de Deus. Diz ali que Abraão dizimou a Melquisedeque, antes mesmo da lei mandar dizimar, tá, irmãos? Não é algo da lei, é algo do Senhor. A lei mandou dar 10%. No Novo Testamento, o Senhor manda dar segundo o seu coração. Sabe qual é o desejo do Senhor quando Ele traz tudo para o nosso coração? Lembra que a gente leu ali os conselhos de Jesus no Sermão do Monte? E parece que tudo que era difícil ficou impossível. Era difícil não caluniar o meu irmão, não matar o meu irmão. Mas Jesus falou, não se ira contra o seu irmão. Ih, agora que não dá, eu estava tentando não matar um, agora não posso nem mirar. Jesus, ele não pegou e disse, dá conforme seu coração, pensando que a gente pudesse dar 10%. O Senhor mandou dar tudo, irmãos. Dá conforme o nosso coração é mais do que pensar em 10%. É, Senhor, está tudo em tuas mãos. Quando você for separar um recurso para a obra, porque temos necessidades aqui, óbvias, que todos os irmãos conhecem, amém, irmãos? Pense em 10%. Mas o Novo Testamento não definiu uma porcentagem. Mas amém. Se você crê que você se organiza bem com 10%, amém, faça assim. Mas tenha a liberdade do teu coração, no Espírito de Deus, para ser generoso e bondoso. A generosidade, ela é fruto de um coração contente com o que tem. Ele está desprendido, irmãos. Um coração generoso é um coração desprendido. Amém. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Para mim, irmãos, esse versículo ali de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, é o que consegue resumir de forma mais assertiva como devemos e a prioridade com que devemos ofertar ao Senhor. Honra ao Senhor. Em primeiro lugar, é sobre honra. Em segundo lugar, como? Com as primícias. Do quê? De toda a tua renda. De tudo, irmãos. E, olha que promessa maravilhosa. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com uma teologia que até tem se passado já o tempo dela, que é uma teologia da prosperidade. Dá que o Senhor vai te dar mais. Mas você consegue ignorar o que está escrito aqui? Eu não consigo, irmãos. Há princípios na palavra de Deus. E há um princípio que ele coloca sobre muito, quem é fiel no pouco. E aquele que honra, segundo, faz com as primícias, do quê? De toda a tua renda. Ele enche os celeiros, irmãos. Ele tem prazer em nos dar mais, porque nós o honramos e porque nós estamos disponíveis para ser generosos com tudo aquilo que temos. Irmãos, fique com esta consciência no seu coração. Saiba que o Senhor é dono do ouro e da prata, irmãos. A vida financeira deve levantar o nome do Senhor como testemunho de diligência legitimamente. Andar legitimamente é andar no temor do Senhor. A vida financeira, ela deve ser, irmãos, um motivo de honra para Deus e não um motivo de vergonha. Muitas das vezes, irmãos, cristãos em dívidas é um motivo de vergonha. É um motivo de vergonha, irmãos. Os filhos do dono e do ouro e da prata, afundados em dívidas por causa de uma má mordomia, por não saber administrar o recurso que Deus deu e o recurso que Deus ensinou a administrar. Os nossos recursos, a nossa vida financeira, ela deve ser um trono de glória para o Senhor. Quando a nossa vida financeira é exposta, quando a nossa família conhece a nossa vida financeira, os ímpios têm que olhar e falar assim, olha como esse homem é abençoado, como essa mulher é abençoada. Deus está com ele. E não olhar assim e falar, nossa, vive na pobreza, dependente, largado e não tem nada. Nossa, vive pedindo dinheiro, vive... Nossa, que homem amaldiçoado. Claro que não há uma ligação direta nisso, não é quem tem pouco que não tem a bênção de Deus, mas eu creio que os irmãos estão me entendendo que a nossa vida financeira deve refletir a vontade de Deus, irmãos.
Uma boa mordomia financeira, ela significa um homem obediente, um homem contente com o que tem, um homem prudente, como lemos ali, um homem que tem visão espiritual, um homem que é fiel, ele tem fidelidade, ele tem primazia e ele tem também sabedoria. Saber lidar com dinheiro é uma sabedoria que vem do alto, irmãos. A palavra diz: o que encobre as suas transgressões, esse nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, irmãos. Graças a Deus, porque o versículo não termina aqui. Ele termina: mas o que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. A palavra de Deus, irmãos, meu pai sempre diz, né? E ele disse aqui antes da reunião, né? Antes da palavra, ele disse que ele é uma espada, ele é um martelo. Mas tem algo que ele diz que é a palavra do Senhor, ela fere. Vamos ver quem lembra. Amém. A Gabi falou. Ela fere curando, fere sarando. Amém? Ela nos dá, irmãos, o discernimento do nosso coração, mas ela provém do escape. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Amém, irmãos? Eu creio que não vou ler aqui mais alguns tópicos que eu tinha separado, mas que possamos refletir segundo esta palavra que o Senhor tem trazido a nós. Esta palavra tem te ferido, irmãos? Tem adentrado ao seu coração? Permita que ela também lhe sare. Confesse e deixe, e alcançará misericórdia. A palavra do Senhor, ela traz revelação da sua vontade. Hoje você pode ter chegado aqui talvez com uma visão obscura acerca desse tema, mas eu creio que o Senhor pode te, pela sua graça, ter concedido revelação. Segundo ponto, ele traz sabedoria, ou seja, como devemos lidar com isso. E num terceiro ponto, ela oferece a nós graça e misericórdia. Irmãos, talvez hoje você escutou algumas coisas aqui que te fez pensar que você está distante desse ideal, irmãos. E eu me coloco neste lugar também. Mas saiba que esta palavra, ela produz uma mesa de graça e de misericórdia. Ela produz um tempo de oportunidade, irmãos. O irmão Juvenal, ele diz que a pregação sobre dízimo, ela só deve ser ouvida uma vez. A partir daí, você decide obedecer ou não. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem nos dado entendimento. Que faremos, pois, diante da sua palavra? Eu quero dizer, irmãos, que o Senhor tem falado ao meu coração. Que Ele tem, irmãos, fartura para nós. Ele tem desejo de nos colocar sobre o muito. A palavra é clara ali quando diz que o povo do Senhor deve ser um povo que empresta, não pega emprestado. O Senhor quer te fazer este povo. Quando lemos ali no Sermão do Monte, Jesus falando em como os cristãos lidam com o dinheiro, olhe para a sua vida, irmãos. Vamos olhar para nós. Temos andado neste ideal? Como a nossa vida está neste tema? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos decidir aceitar e caminhar nos caminhos que o Senhor nos colocou para nós. Quero terminar lembrando um versículo. Curiosamente, trabalhava num lugar e tinha um cristão que ele, toda vez que me via, por eu me chamar Jeremias, ele ficava citando esse versículo para mim. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós.
pensamentos de bem, de paz, para vos dar o fim que esperais. Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Irmãos, o Senhor tem pensamentos de paz para nós. Talvez falar da sua vida financeira seja para você um caos. Talvez seja algo que te apunhala, te deixa desconfortável. Permita que o Senhor coloque os pensamentos de paz nessa área da sua vida, irmãos. Amém, irmãos. Eu quero pedir perdão pelo tempo aqui que me excedi, mas creio que precisava finalizar aqui para que saibamos que não é uma palavra de juízo, mas uma palavra que oferece uma saída, irmãos. Uma palavra que oferece um caminho para andarmos fiéis. Amém, irmãos.